Antes dos relógios, como as pessoas sabiam que horas eram? Os antigos egípcios usavam obeliscos para medir a sombra do sol e dividir o dia. Mais tarde, surgiram os relógios de sol, que indicavam as horas com base na posição do sol. Mas e a noite? Para isso, civilizações como os babilônios criaram relógios de água, que mediam o tempo pelo fluxo controlado de líquido. Essas invenções foram os primeiros passos para a precisão do tempo. Na Idade Média, os monges precisavam de horários precisos para suas orações. Assim, surgiram os primeiros relógios mecânicos em mosteiros europeus. Esses relógios usavam pesos e engrenagens para marcar as horas, tornando-se cada vez mais sofisticados. No século XIV, as torres de relógio começaram a aparecer nas cidades, permitindo que todos soubessem as horas. Esses avanços foram essenciais para a organização da sociedade e o desenvolvimento do comércio. No século XVII, os relógios de pêndulo revolucionaram a precisão da medição do tempo. Inventado por Christian Huygens, esse mecanismo reduziu drasticamente os erros dos relógios anteriores. Com isso, surgiram os primeiros relógios domésticos confiáveis. No século XVIII, os cronômetros marítimos ajudaram navegadores a calcular a longitude com precisão, tornando as viagens oceânicas mais seguras. A busca por precisão no tempo sempre esteve ligada ao avanço da ciência e da exploração. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe relógios de bolso e, mais tarde, os de pulso. Com a crescente necessidade de sincronização, os fusos horários foram padronizados. No século XX, os relógios de quartzo trouxeram ainda mais precisão e acessibilidade. Esses relógios, movidos por vibrações de cristais de quartzo, tornaram-se comuns em lares e escritórios. A medição do tempo nunca foi tão exata e acessível como nessa época. Hoje, os relógios atômicos são os mais precisos do mundo, medindo o tempo com base nas vibrações dos átomos. Eles são essenciais para GPS, telecomunicações e pesquisas científicas. Com a tecnologia avançando, será que um dia poderemos medir o tempo de forma ainda mais precisa? A busca pela perfeição na medição do tempo continua, mostrando como essa necessidade acompanha a humanidade desde os primórdios.